Curso de formação da SAP de criadores. Qual que é o objetivo aqui? Dar para vocês conhecimento sobre ciência da aprendizagem, que é importante para o processo de criação de flashcards, e aprender técnicas e princípios de design para materiais de alta eficácia para os teus alunos. Algumas perguntas iniciais são boas para a gente nortear quem é esse público que vai receber esse material. Primeiro avalia a tua audiência, quem são essas pessoas, onde é que elas estão, qual o momento de vida, qual o tamanho dessa audiência esperado. O que essa audiência espera de você ou quer obter através desse curso, através desses materiais? É uma preparação para uma prova específica? Eles estão em educação continuada? Já são profissionais do mercado? Qual que é o perfil do teu aluno? São pessoas mais jovens? São pessoas mais velhas? São pessoas que têm muito tempo, pouco tempo para estudar? Isso tudo vai influenciar na maneira como você constrói o teu material. Outra pergunta importante a se considerar: o que esse público já foi exposto ou por você ou por outras pessoas em termos de tecnologias da aprendizagem? É tradicional? É sala de aula só? Ou já teve algum grau de inovação? O que essas pessoas conhecem? Isso vai te dar a noção da abertura ou não para elas de experimentar coisas novas do ponto de vista de aprendizagem. O que você usa de fonte na sua área? O que você imagina que é bacana ser transformado em flashcards, que é importante ser revisado com frequência para a prática profissional, para a prática de uma prova? Com que frequência essas fontes essenciais são atualizadas? Essa pergunta aqui é importante para saber o grau de dedicação que você vai ter que ter com esse deck. Se é uma coisa que dá para fazer, esquecer e deixar vendendo, ou se é uma coisa que você precisa estar sempre ali, interagindo com a audiência, mandando novidades, mandando atualizações, porque isso é uma expectativa deles pela frequência de atualização. Vamos para algumas definições. Via de regra, como é que eu aprendi, vocês aprenderam nos colégios, na faculdade? Foi sentado numa sala de aula por horas a fio, ouvindo informação, como se a gente fosse uma esponja e fosse assim o jeito de aprender. Só que isso já está mais do que concretizado na literatura, que é ineficaz. O nome disso é transmissionismo. É acreditar que só falar para alguém alguma coisa é suficiente para ela aprender e levar isso para a vida, para o longo prazo. Para a grande maioria das informações, e hoje o mundo não acaba de quantidade de informação, isso aqui é insuficiente. Então, qual o oposto do transmissionismo? Como é que a gente usa a informação e aprende de uma maneira útil? Colocando a informação em movimento, brincando, jogando com essa informação. E o flashcard faz exatamente isso. Ele é um jogo de perguntas e respostas que é jogado várias vezes. Tem até jogos infantis aí no mercado, o Master, o Quest, que exploram essa própria ideia. Falar de jogo também é falar de criança. E falar de criança também é falar de erro. Porque a criança não tem vergonha de errar. Ela erra e muito. Mas ela também experimenta o mundo. Talvez por experimentar tanto, é por isso que ela erra tanto. E os adultos acontece um efeito engraçado que a gente fica com vergonha de errar. Não só vergonha, né? Muitas vezes existem consequências graves até para a gente cometer erros, demissão, sujar a sua imagem num grupo, enfim, tem muitas consequências. Mas, de maneira geral, a gente fica com medo de errar. Isso é péssimo para o processo de aprendizado, porque a gente passa a experimentar menos, explorar menos. E sem fazer isso é muito difícil de aprender, é muito difícil de ver o limite do nosso conhecimento e assim ir além do que aquilo que a gente já sabe e já entendeu até aquele momento. Dá para falar que nenhum professor na tua vida conseguiu realmente entender por você. Querendo ou não, o aprendizado é um processo, é um caminho que a gente precisa andar com as nossas próprias pernas. Quer dizer que criadores, professores por aí afora são inúteis? Pelo contrário. Mais do que nunca, o papel do criador, o papel do professor hoje é encantar o aluno, mostrar por que aquilo ali é importante. As redes sociais estão aí para isso, são uma ferramenta incrível de engajar a tua audiência, fazer as pessoas participarem e se interessarem por você e pelo que você tem a dizer. Como que os flashcards começaram a ser usados lá nos anos 70, principalmente nos Estados Unidos? Eram 5 caixinhas, tudo feito em cartolina,
E conforme o aluno acerta as perguntas e respostas, elas avançam nas caixinhas. As caixinhas mais de cima são revisadas com menos frequência, por exemplo, semanalmente ou mensalmente. As caixinhas menores são revisadas com maior frequência, a cada dia, cada 2 dias. O nome disso é sistema Leitner. E aqui a gente vê um exemplo de aprendizado em francês, com desenhos e as 5 caixinhas que a pessoa está experimentando. Só que a coisa já evoluiu muito e hoje a gente tem sistemas computacionais inteiros para poder fazer exatamente isso. Isso aqui foi estudado cientificamente ao longo dos últimos 20, 30 anos e foram descobertos 2 princípios de ciência da aprendizagem muito fortes que acontecem quando você joga esse joguinho de perguntas e respostas. São recuperação ativa e repetição espaçada. A recuperação ativa é, em vez de você olhar para um texto, para 2 parágrafos aqui, enquanto você olha para esse texto, escrever um resumo, que é a maneira que a maioria de nós foi ensinado a estudar, né? Em vez disso, você cobre o texto original e tenta tirar de memória aquilo que você acabou de ler. Se você fizer esse experimento com pessoas desavisadas, que essa é a tarefa, você vai ter uma impressão muito engraçada, que é que as pessoas vão falar, putz, não lembro de nada, eu já esqueci tudo, deu branco. E elas vão pedir para voltar para o texto original, ler de novo, para aí sim escrever um textinho sobre isso. O que esse exemplo mostra? Que quando a gente sabe que a gente vai ter uma tarefa de memória a seguir, a nossa própria leitura, que é normalmente muito desatenta, ela muda de característica, muda de perfil. Esse movimento cognitivo, o movimento do cérebro de puxar a informação da memória para produzir algo novo, nesse caso um resuminho sobre a leitura, é o que é a recuperação ativa. Isso coloca a informação em movimento, que era o nosso objetivo desde o início. Qual o outro princípio que os flashcards permitem executar com facilidade? É o da repetição espaçada. Descobriram lá no século XIX que, como diversos fenômenos da natureza, a nossa memória se esvai, ela decai com o tempo. Isso é um fenômeno natural para todo mundo, não importa a inteligência. E aí, obviamente, as pessoas começaram a imaginar, bom, eu preciso revisar então para que a minha memória não vá embora de uma vez, né? Como que eu reviso da melhor maneira? Para essa curva não ficar tão intensa, a minha memória não ser perdida com tanta velocidade. Propuseram lacunas iguais, lacunas crescentes de revisão, lacunas decrescentes, lacunas aleatórias, tanto faz a ordem. Dê um palpite, o que você acha que foi o mais eficaz? Eu já viro o slide aqui. Isso aí. Se você respondeu B, você acertou. Foram lacunas crescentes, o intervalo mais propício para a revisão. Por que isso? Porque lacunas crescentes fazem com que o conhecimento fique na medida. Nem muito confortável, muito fácil, a pessoa revisar a mesma coisa todo dia. Eventualmente ela vai entender e vai decorar aquilo ali. Nem muito difícil você revisar uma coisa anualmente, um assunto que você não tem contato no seu dia a dia, é difícil. Talvez você tenha que reestudar do zero, né? A gente conhece essa sensação. Em intervalos crescentes, você estuda um pouco mais no início, quando a informação é nova, e vai espaçando com o tempo. Isso faz com que você estude justamente quando você está prestes a esquecer, que é o momento ideal de estímulo para a memória. Isso faz com que aquela curva que fazia você perder memória rapidamente fique mais lenta, fique mais achatada, como a gente fala. E a informação fique no longo prazo, ganhe um longo prazo de memória. Do ponto de vista cognitivo, realmente os caminhos neuronais de informação, as vias elétricas do cérebro, estão ficando mais fortes, mais intensas a cada revisão que você faz. Isso aqui não é um truque, não é uma brincadeira, isso aqui é algo baseado em evidência científica que permite você escolher um pouco mais as coisas que você lembra e que você treina na tua memória, como o treinamento de um grupo muscular, que deixa aquele grupo muscular mais forte para uma próxima sessão. Vamos conversar agora propriamente sobre como criar esses materiais de alta eficácia. Dá para fazer isso de infinitas maneiras, afinal, era uma cartolina que era utilizada. A gente propõe 5 campos. Um título, uma pergunta, uma resposta, um comentário e a fonte de onde você tirou aquela informação.
Na prática, vocês estão vendo o exemplo da plataforma aqui. O título, nesse caso era ventilação mecânica para pacientes entubados, a pergunta que o aluno precisava responder, um campo de resposta para o aluno interagir, a resposta esperada pelo professor, o gabarito daquela questão, e um comentário. O aluno vai tentar responder sem virar a resposta. Depois que ele tentou responder, ele vira e avalia o desempenho, se ele acertou o flashcard ou se ele errou. E o algoritmo calcula automaticamente a próxima sessão agendada. Como que deve ser a linguagem desses flashcards, desses textos, dessas pequenas sessões de estudo? A primeira característica importante é a não ambiguidade. Isso acontece porque quando nós, criadores, estamos fazendo material pela primeira vez, a gente está vendo o PDF, a gente está com a aula em mãos, a gente sabe de muitas coisas que para a gente são pressupostos, são óbvios, mas o aluno não tem acesso a essas informações. Então, às vezes a gente faz uma pergunta sem levar em conta esse contexto, ou sem explicar suficientemente o contexto. E o aluno fica com a sensação de que está faltando informação naquela pergunta. Então, criar um flashcard é também se colocar um pouco no lugar do aluno que está fazendo aquele desafio e como que ele vai interpretar aquela tarefa. É legal, antes de publicar um deck, por exemplo, você oferecer para alguém próximo e perguntar se está claro cada uma das perguntas que você fez ali. Se dá para entender mesmo sem você ter o conhecimento prévio de um expert no assunto. Um exemplo aqui, na área médica, um flashcard sobre uma doença, a púrpura trombocitopênica imune, e pergunta-se como que é feita o corticoide nessa doença. Bom, essa é uma pergunta ambígua, exatamente o que a gente acabou de conversar, porque, como o próprio comentário denuncia, existem vários tipos de você fazer, vários jeitos de você fazer esse corticoide, né? E você só cobrar do aluno uma resposta ampla, né? Assim, ambígua aqui, deixa a informação pouco útil. Na verdade, a maneira correta de você testar essa informação, resolver essa ambiguidade é a seguinte. Em vez de você falar vários tipos de corticoide, e esse exemplo é médico, mas se repete em todas as áreas, essas ambiguidades, essas quebras, a correção proposta aqui é você geralmente fazer mais flashcards pequenininhos cobrando cada aspecto do assunto. Então aqui primeiro a gente pergunta dos corticoides usados em casos graves ou críticos para essa doença. Agora sim a resposta está clara, são esses dois. Agora você pergunta qual corticoide usado em casos leves da doença. Bom, fica claro, é esse aqui. Então, fazendo mais flashcards menores, a gente conseguiu segmentar, minimizar, atomizar, como é usado no vocabulário do meio de flashcards, a informação. E agora o aluno consegue entender exatamente o que ele precisa lembrar, o que ele precisa saber e o que eventualmente ele errou. A segunda característica importante é a economia de palavras. Como dizia o Graciliano, escrever é cortar palavras, isso aqui é verdadeiro também. Tem uma particularidade do meio de flashcards, que é que isso aqui vai ser lido várias e várias vezes. Diferente de um livro que talvez você só leia uma vez, o flashcard vai ser repetido 10, 15, 20 vezes até o aluno aprender. Então imagina ler um blocão de texto, um monte de informação excessiva ali 20 vezes. Ninguém aguenta fazer isso. O aluno vai acabar abandonando o seu flashcard. Temos um exemplo aqui bom. Pergunta direta: qual a consequência da trombose e hemorragia nessa doença? Disfunção orgânica. Terceira característica parecida com a economia de palavras é a simplicidade, especialmente na pergunta e na resposta, que vão ser os trechos mais lidos do seu flashcard. Tem que ser uma escrita enxuta, uma escrita concisa com pontos finais. Frases mais longas, explicações complexas ficam mais para o campo de comentários, para o campo da fonte, onde você indica um lugar para o aluno se aprofundar na informação. A quarta característica é ter emoção. Isso pode ser colocado em qualquer etapa do flashcard. Pode colocar no título, na pergunta, uma brincadeira, uma resposta interessante, um comentário que se aprofunda, uma conversa com o leitor. Isso aqui transforma bons criadores de flashcard em ótimos criadores de flashcard. Deixa um texto gostoso, memorável para o aluno. Então tem até mudança de desfecho de aprendizado se você consegue deixar o teu texto cativante.
Resumindo, até agora o que a gente conversou da linguagem é a não ambiguidade, economia de palavras, um texto simples e que cativa emocionalmente o aluno. Isso vai deixar o seu flashcard memorável, intenso e bacana de estudar. Como que usa imagem ou até vídeo nos flashcards? Basicamente dois jeitos, né, principais. Ou a imagem é a própria pergunta, né, você tá lidando com conteúdo multimídia, ou a imagem é usada para facilitar a compreensão de algum assunto, ou ela é usada para causar impacto emocional. Pode usar a imagem que não está relacionada à pergunta em si? Pode, não tem problema. Botar um meme lá no meio de um deck de medicina, de um deck de direito, não tem problema. Claro, levando bom senso aí pro aluno não se distrair com a tua brincadeira. Mas isso aí, às vezes, é um motivo da pessoa lembrar, e não tem problema nenhum. Ela lembra primeiro da brincadeira e, eventualmente, chega de memória na informação que ela precisava saber. Um exemplo aqui direto, de novo, da área médica. Está perguntando um tipo específico de glóbulo vermelho do sangue. Quando você bate o olho na resposta, a imagem já vem na sua cara, o glóbulo vermelho alterado que você precisava lembrar. Esse é um bom uso de imagem para o aprendizado. Um quarto exemplo, deixo aqui quase como uma anedota, mas que é bacana trazer. Algumas áreas do conhecimento são conhecidas por ter mnemônicos, truques de memória, alguns assuntos que têm facilidades ali para você se lembrar. Um exemplo aqui é do alvo de saturação na asma, em adultos, crianças e gestantes. O flashcard aqui foi infeliz porque ele não usou o mnemônico na própria pergunta. Ele quebrou inapropriadamente o alvo de saturação de cada uma das populações. O flashcard correto de ser feito aqui é fazer um flashcard só. Perguntar qual o alvo de saturação dos três, do adulto, da criança e da gestante. E a resposta é a brincadeira dos números em sequência. Isso é que deixaria a resposta memorável, usaria propriamente essa brincadeira como parte do flashcard, como parte da pergunta. Ao longo da aula vocês viram principalmente flashcards do tipo básico, uma pergunta aberta que a pessoa precisa responder. Outro tipo é o close, como é conhecido, mas pode ser muito bem traduzido para preencha a lacuna. Basicamente, você esconder um trechinho do texto para a pessoa lembrar. É um jeito rápido de fazer flashcard, não gera tanto estímulo de memória, mas dá volume e é bom para informações rápidas ali do dia a dia. Outro tipo é você esconder trechos de uma imagem para a pessoa tentar descobrir o que é aquela determinada estrutura. E um quarto tipo é flashcard sequencial. Só como exemplo, tem outros tipos, mas trouxe aqui exemplos legais, né, principais, para vocês entenderem. Flashcard sequencial é o seguinte: existem informações que precisam ser apresentadas em ordem, às vezes fluxogramas dentro de empresas, fluxos decisórios, conhecimento aqui de prescrição, como vocês estão vendo na tela. São informações que são encadeadas, a natureza da informação é encadeada. E para isso dá para fazer flashcards que cobram exatamente um raciocínio encadeado. E a pessoa é avaliada na performance total desse encadeamento, dessa sequência, não só em cada etapa. Isso também evita o efeito de embaralhamento. Quando a pessoa está estudando um deck de flashcards, um baralho de flashcards, as perguntas vão se misturando, porque vão ter datas de agendamento diferentes para cada coisa conforme a expertise da pessoa, se ela acerta ou se ela erra o assunto. Colocar informações em flashcards sequenciais faz com que o flashcard fique sempre juntinho, sempre agrupado, e a pessoa seja testada naquela ordem, naquela sequência. Se eu só falasse bem aqui, eu estaria falando mentira. Existem limitações que vocês precisam levar em conta e saber. Uma delas é que existe um risco real dos flashcards ensinarem apenas detalhes, você se perder nos rodapés de livro. A gente fala a expressão ensinar só as árvores, mas nunca permitir que os seus alunos enxerguem a floresta. Então, de tempos em tempos, é legal ter flashcards que são mais abrangentes, que fazem um sobrevoo do assunto para a pessoa se situar cognitivamente onde que aquela peça de informação se encaixa. O comentário é um campo particularmente bacana de se fazer essa conexão, né, entre as áreas. O segundo ponto é que é uma técnica de estudo exigente do ponto de vista emocional e cognitivo, especialmente para pessoas que estão acostumadas só com texto ou ficar
vendo videoaula como se fosse Netflix. Isso aqui tem que treinar, isso aqui envolve certa musculação, um certo suor, e os alunos precisam ser avisados disso. Mas em troca dessa exigência, você ganha muito mais performance, né? Terceiro ponto é de que muita gente se prende só a ensinar fatos e factoides e não ensinar habilidades. Para isso ser quebrado, você precisa dar mais contexto para o flashcard de repente desenhar um cenário em que a pessoa precisa tomar uma decisão. Isso envolve você puxar informações de várias áreas, várias fontes, inclusive se colocar emocionalmente numa pergunta, num cenário, para você poder interagir com aquele conteúdo e tentar chegar na resposta certa. E a quarta etapa é que é difícil de criar, mas as ferramentas de inteligência artificial que a gente vai conversar a seguir ajudaram e muito a acelerar esse processo. O erro número 1, usando flashcards, especialmente por parte dos alunos, é tentar decorar antes de aprender. O flashcard foi validado do ponto de vista científico, principalmente como uma ferramenta de revisão. Quer dizer que existe um momento inicial em que o aluno está construindo o conhecimento numa aula, num vídeo, um texto, uma vivência que ele teve, e o flashcard vem num segundo momento para poder reforçar aquela experiência que ele acabou de ter. Quer dizer que não pode usar o flashcard direto ou como fonte primária? Não, pode usar. Você pode estudar diretamente com um flashcard. Só que talvez você erre mais, você precise de mais repetições até aquela informação ficar nativa. Também pode ser um pouco mais difícil de você se situar globalmente no assunto. Você já vai direto para testagem, né, para erros específicos. Erros comuns na escolha do tipo de flashcard para o assunto. O primeiro e mais comum aí que a gente vê na comunidade é usar excessivamente o flashcard do preencha lacuna. Como ele é mais rápido de fazer, é cômodo também para os criadores ficarem pegando um texto e só escondendo trechinhos e acharem que isso está suficiente para aprendizado. Não é. Fica um deck pobre do ponto de vista técnico, né? O outro é usar só a imagem naqueles flashcards de esconder a imagem. Não, a imagem serve para todos eles e é um elemento de multimídia muito bacana, que melhora na compreensão e na memória. O terceiro erro é, claro, não ter feito esse curso e sair por aí criando decks que a gente se arrepende depois e tudo bem. Eu mesmo, pessoalmente, já fiz mais de 10 mil flashcards, já errei muito para poder chegar até aqui. Alguns erros de organização é você achar que o flashcard, por ser um baralho, é para ser criado de maneira embaralhada também. Não é verdade. Você tem que criar uma ordem, tem como subdividir os cartões em pastas e subpastas para o aluno ter mais direcionamento. E ser um flashcard que se encerra em si mesmo, né? Tudo bem, às vezes você não precisa dar fonte para tudo, mas de vez em quando é legal botar orientações de como se aprofundar naquele assunto ou o que fazer se a pessoa errou aquela pergunta para poder entender um pouco mais. Sem fazer isso, flashcard vira como os livros na estante que nunca são lidos, pesados, desconectados, sem sentidos, empoeirando no celular. O erro mais comum é os alunos não revisarem. Tudo bem, criar hábito é difícil, mas a excelência vem daquilo que a gente faz todo dia, faz repetidamente e treina. Outra limitação é que as pessoas aprendem, infelizmente, conceitos errados sobre ciência do aprendizado, acharem que só aprendem assistindo vídeo ou só aprendem escrevendo. Isso não é verdade, a gente usa todos os sentidos para aprender. Existe uma corrente também que rolou entre os colégios de que a memorização é algo inútil, que você precisa entender, não memorizar, como se esses processos cognitivos fossem coisas separadas. Isso é mentira. A memorização, se você pegar qualquer expert de uma área, você vai ver que ele tem muita coisa memorizada e isso permite que ele tenha raciocínios de mais alta ordem, de tomada de decisões complexas. A memorização faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso domínio e ganho de expertise em praticamente qualquer área. Um terceiro erro de estudo é se frustrar. Isso aqui, como eu tinha dito antes, envolve um certo esforço cognitivo, envolve um certo suor, e o aluno que está acostumado só ao bem bom ali, ao fácil, pode ter uma resistência inicial. Mas para se tornar um expert, trouxe a frase do Niels Bohr, aí, Nobel de Química, você precisa cometer literalmente todos os erros numa área específica de conhecimento, até que você comece a errar um pouquinho menos.
aí talvez você possa falar que você entende do assunto. Como é que traz inteligência artificial sobre isso? Vai ter uma aula a seguir que aprofunda exatamente como utilizar. Mas basicamente a gente consegue usar ferramentas com o apoio, né, de ferramentas que estão disponíveis ao público, inclusive na forma gratuita, com prompts específicos que a gente também vai disponibilizar para vocês, para converter o conteúdo. Não interessa se ele chega por texto, se ele chega por vídeo, por áudio, em flashcards prontos para importação, prontos para serem publicados e comercializados dentro da plataforma da SAP. Gente, foi um prazer. Espero que vocês tenham aproveitado. Estamos aí abertos para dúvidas e para novas conversas a partir daqui.